indo pra escolinha? Fala eu! Cacá, quem tá indo, gente, pra escolinha? Fala eu, galera! Olha, mamãe! Olha a mochila! Olha a mochila, Cacá! Olha a mochila! Cacá! Olha pra mamãe, Cacá! Olha a mamãe, Cacá! Olha! Ei! Oi meninas, boa tarde, tudo bem? Hoje eu não sei, hoje eu tô um pouco cansada mentalmente, estressada, né? Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui, estou aqui no meu intervalo, aqui é o meu local de trabalho, né? Pra quem não sabe, eu tenho um estúdio de beleza na cidade de Patinga, aqui em Minas. E hoje é uma terça-feira, é um dia bem tranquilo, né? E tô aqui pensando, né, sobre como a gente se cobra na maternidade. Então eu vim falar pra vocês a minha experiência, a minha opinião, né? Colocar na escolinha, na creche, quando eu devo colocar? Eu vou contar a minha experiência pra vocês, tá bom? Eu sempre pensei assim, quando eu decidi ficar grávida, que os meus filhos, eu ia colocar na escolinha cedo, mas não cedo com 4 meses, porque eu sou autônoma, eu tenho essa possibilidade de ir flexibilizando os meus horários pra poder cuidar deles, né? Eu vou abaixar o som um pouquinho ali, porque tá alto. Gente, abaixei um pouquinho o som, porque tava um pouquinho desagradável, né? Tava muito alto. Arrumando aqui a câmera. Então, assim, eu sempre falei que eu ia colocar os meus filhos na escola cedo, porque eu acho, na minha opinião, tá bom, gente? Os avós, gente, eles não têm a obrigação de poder, pra quem tem essa rede de apoio, de criar aquela obrigação de cuidar dos nossos filhos todos os dias. Vocês podem concordar ou não, mas eles já fizeram isso no passado, que é cuidar da gente, que é cuidar de você. Agora, no seu filho, aquela obrigação, por exemplo, de não poder marcar uma consulta para poder se cuidar, não poder fazer seus afazeres, né? E primeiro que algumas pessoas fazem, alguns trabalham, fazem algum tipo de renda extra, quem não trabalha fora CLT, né? Então, assim, os avós não têm aquela obrigação. E também a gente que é nora, cria aquela... Então, não nora como com a minha mãe também. Se forem criados com os avós todos os dias, acaba que a gente perde um pouquinho o direito de reclamar, né? A gente reclama que deixou na televisão o dia inteiro, que deu doce o dia inteiro. Então, assim, imagina só, ficar com a sua mãe ou com a sua sogra todos os dias comer doce, 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 porque a avó deixa. Não deixava a gente, mas os netos deixam. Deixar na televisão o dia inteiro, porque a gente tá numa era muito difícil, né, que é da tecnologia. E a gente só ficar reclamando, sendo que a gente precisa, né, a gente precisa dessa ajuda delas nesse momento. Então a escolinha, gente, ela veio para ajudar. Se você não tiver condição de colocar na escolinha, a creche. A gente tem excelentes creches para poder colocar. Então, assim, eu não me culpei. Eu coloquei o meu filho com 1 ano de idade. Já era uma decisão minha que eu ia colocar com 1 ano de idade. Eu trazia para o serviço antes, graças a Deus eu pude trazer, né? Eu trazia para o salão, deixava aqui brincando, meus clientes me ajudavam. Quem não tem essa chance, infelizmente, tem que colocar antes, né, gente? Mas não se cobrem, tudo tem um tempo. E, assim, a adaptação do Murilo foi incrível. Eu não coloquei integral, porque eu trabalho de forma autônoma. Eu passei a não atender pelas manhãs no meu salão e passei a atender apenas no período da tarde e sábado, no horário integral que eu atendo. Meu faturamento caiu, gente, mas eu acho que tudo é passageiro, né? E a adaptação do Murilo foi incrível. Eu coloquei ele de 13 às 18, coloquei ele no horário especial, 1 hora a mais, tá bom? E assim, os 2, 3 primeiros dias ele chorou muito. Depois do 3º dia ele já não chorava mais, mas também não entrava feliz, né? Ele não entrava feliz, ele entrava emburrado. Mas ele saía da escola numa felicidade, gente, mas uma felicidade. E depois de 15 dias ele já sabia o nome dos amiguinhos dele da escola, sabe? Ai, foi muito bom. E eu acho assim, mesmo quem não trabalha fora, esse meio período ele ajuda muito a mãe a descansar. Eu não sei vocês, mas a carga da mãe ela é intensa, né? A gente cuida do marido, a gente cuida dos nossos filhos e assim, a todo momento a gente tá exausta. Por quê? É uma carga que parece que é só a mulher pra aguentar mesmo. Tem dias que eu ficar em casa cuidando dos meus filhos o dia inteiro, nessa idade que eles estão hoje, me cansa mais do que trabalhar pesado aqui o dia inteiro no salão, gente. Então valorizem a mulher
que tá em casa com os filhos todos os dias que não trabalha fora, porque o não trabalhar não quer dizer que ela é à toa, porque o serviço de casa cansa muito. E são verdades que às vezes as pessoas não gostam que dizem. Que existem maridos que não são compreensivos e fica assim, você não trabalha fora, você só faz isso. Então só faça isso no lugar dela e faça com excelência. Porque fazer com excelência é difícil, tá? Porque a gente tá comidinha lavada, banho lavado, casa arrumada, é tudo muito exaustivo. A minha segunda filha, meu segundo filho, que é a Karen, né? Eu demorei um pouquinho mais para colocar na escola, ela começou agora com 2 anos de idade, mas eu adiei um pouquinho por causa de financeiro mesmo, né? Porque é escolinha particular, então eu adiei um pouquinho. Assim, é fácil, não é, gente, mas ela é extremamente apegada em mim. Chegou numa hora que eu já não estava conseguindo fazer nada, nem no meu salão com qualidade e nem dentro de casa, porque ela quer colo o tempo todo, ela até brinca, mas ela quer que eu brinque sentada com ela o tempo todo, né? Então, assim, a gente precisa desse tempo pra gente pra descansar. Eles, surpreendentemente, eles desenvolvem demais na escola, tá bom? E eu não me arrependo de colocar na escola. A Karen se adaptou muito bem também. Ela só chorou os 2 primeiros dias. Chorou muito, tá, gente? Muito. E assim, adaptou, ia feliz pra escolinha, pegava a malinha, vamos pra escolinha, escolinha, mamãe, escolinha, pegava a roupinha dela. Que lindo os 2 indo pra escola junto, é uma festa, gente. E a segunda semana eu lembro que eu coloquei ela no horário especial, né? Porque geralmente às 17 tá difícil de eu buscar os meus filhos na escola. Eu moro no 3º andar sem elevador e é uma criança de menos de 2 anos e a outra com 3 anos. É pesado, gente, subir no colo, subir os andares com 3 malas e 2 crianças, tá bom? Então meu marido sai do serviço às 18. Aí nessa primeira semana até devolvi o biquinho pra escola e falei no horário especial, porque ela tava chorando demais no horário especial. Porque o meu filho já tem os amiguinhos dele, já sabe socializar mais e ela fica muito dependente dele e ele não queria dar confiança pra ela. Mas olha que bonitinho, eu falei assim, Murilo, você precisa cuidar da sua irmãzinha, não deixa ela chorar na salinha, né? Cuida da Cacá. Aí no outro dia ela já não chorou e ele virou pra mim e falou assim, mamãe, a Cacá não chorou, eu cuidei dela. Olha que lindo, gente. Então assim, você que é mãe, o conselho que eu vou te dar, não ouça opinião de fora. Se você tá se sentindo sufocada, mesmo que você não trabalhe fora, coloca meio período, se o seu coração mandar, porque vai ser um momento de você respirar, de você poder sentar no sofá sozinho, de você poder, nem que seja lavar uma vasilha, sem estar preocupado com o menino perto de queimar na beirada do fogão. Então faça o que o seu coração mandar, o que o seu bolso mandar, porque a escola não é barato. Se você quando tiver condição e estiver precisando, coloca no seu tempo. Se precisar de integral, porque você está com uma depressão pós-parto, coloque. Quando você melhorar, você retira. Porque a gente sabe que até 4 anos de idade não é uma idade obrigatória, né, gente? Então, assim, muitas mães nem sabem que tem depressão pós-parto. Eu, por exemplo, já parei para analisar, eu não tive tempo de saber se eu tive depressão pós-parto, mas eu me peguei em alguns momentos de choro, tristeza, momentos consecutivos, mas eu tinha 2 crianças com a diferença de idade muito curta entre elas, né? Eu descobri que eu tava grávida da Karen colocando o DIU, não sei se vocês viram o meu vídeo. O Murilo só tinha 3 meses de idade, tadinho. Ele começou a dividir o colo muito cedo já, porque minha barriga foi crescendo, a coluna doendo, já não conseguia dar aquele banhozinho caloroso pra ele mais. Então assim, só ouve o seu coração, conversa com seu marido, espera a compreensão dele. E a gente precisa desse momento pra gente. E as crianças também. Porque às vezes a gente tá numa geração que não tem aquele tanto de primo mais, a gente não tem aquele tanto de filho mais. Eu, por exemplo, parei no 2º, né? Então, assim, felizes os que têm irmãos, porque a maioria das famílias vão parar em um só hoje em dia. Então, eles crescem só no meio de adultos. E essa parte da escolinha também, além do aprendizado, é a parte da socialização, deles sentar com a criança do mesmo cognitivo, da idade mental deles, né? Que não é nem mais velho demais e nem mais novo demais. Poder brincar de carrinho de boneca, aquele lúdico que a gente não tem. A gente tem que renascer das cinzas toda hora e às vezes a gente não tem essa energia para competir com eles. Essa é a minha opinião. Coloquei Murilo com 1 ano de idade, Karen com 2. Eu lutei até hoje para não colocar no integral, porque eu acho essa parte da manhã para quem pode, tá bom, gente? Eu entendo quem não pode. Muito importante. Então, a parte da manhã eu escolhi estar com eles,
porque eu acho esse momento muito importante de família, tomar o café da manhã junto, eu preparo o café e a gente toma juntos. Porque o integral acaba que a criança chega destruída de cansada e a gente não tem tempo para eles, porque vai fazer a janta correndo. Na hora que você viu, você levou seu filho 6 horas da manhã, pegou 6 horas da tarde, o menino tá dormindo, você não ficou com ele. Então, para quem tem essa chance de ficar com os filhos, coloque meio período. Se você não tem, não se culpe a sua realidade, você precisa buscar o sustento de vocês, a qualidade de vida e bola pra frente e compense em outras coisas, tá bom? Então, se você não se inscreveu no meu canal ainda, me siga e se inscreva nesse canal, dá uma curtidinha para chegar esse vídeo em outras mamães que precisam escutar isso, tá bom? Beijo pra vocês!